Olá, meu nome é Thales e hoje eu vou fazer mais um vídeo para o YouTube que dessa vez vai ser sobre criação de personagens. Esse é um guia que eu utilizo para criar personagens para RPG, mas ele pode ser muito bem utilizado para outras coisas, para personagens de histórias, para jogos ou para coisas desse tipo. Em todos os casos é um guia independente de cenário, ele pode ser utilizado para sci-fi, para terror, para investigação, para fantasia medieval ou para qualquer outra coisa. A ideia é que ele traz traços genéricos para a criação de um personagem que você pode adaptar depois para um cenário. Assim como meu guia de criação de criaturas, esse guia é orientado a perguntas e a tópicos. Quanto mais perguntas você responder, mais detalhado fica seu personagem e mais bem trabalhado ele é. Se você quiser criar um personagem um pouco mais secundário ou com menos informação, você pode ignorar certos aspectos ou simplesmente não realizar tanto detalhe no personagem. Eu vou dividir esse guia em 5 partes, que é competências e traços, personalidade e comportamento, conhecidos, histórias e segredos, dilemas e objetivos e um acabamento geral. Eu vou dividir esses tópicos em vários vídeos para ficarem vídeos mais curtos e mais fáceis de compreender. Além disso, eu vou usar o exemplo de um personagem ao longo desses vídeos que vai ser trabalhado e refinado. Começando então com o tópico desse vídeo, que são competências e traços. A ideia é abordar coisas que o personagem conhece e sabe realizar e traços que ele tem. Em geral, quando eu inicio a criação de um personagem, eu primeiro penso num papel que ele ocupa, e por isso que eu começo com as competências e os traços. Eu penso em alguma coisa que esse personagem realiza, e depois eu vou refinando as habilidades dele, para depois passar para outras partes do personagem. E eu divido esse tópico em 3 subtópicos: traços, competências e habilidades. Eu vou começar então pelo primeiro, que são os traços. São coisas que dizem respeito do personagem, mas não necessariamente dizem das habilidades, é algo mais inato dele. Exemplos de perguntas que podem surgir são: o personagem é humano ou ele é pertencente a alguma outra raça? Ele tem uma percepção diferenciada? Ele é forte, fraco? Ele é velho, jovem? Qual é a idade desse personagem? Qual é a altura dele, o porte físico? Ele tem alguma diferença no corpo, por exemplo, membros a mais, membros a menos? Ele tem chifre? Ele tem alguma modificação corporal? Ele tem uma constituição diferente? Ele tem algum implante, alguma coisa que diferencia ele dos outros, como por exemplo um braço prostético? Ele tem uma doença que aflige ele? Ele tem alguma alergia importante? O que são coisas que vieram junto com o corpo desse personagem que interferem com a vida dele? No segundo tópico, nós temos ocupação, que são ofícios, profissões e passatempos do personagem. Coisas que influenciam a vida dele e as ações que ele toma em geral e influenciam nas habilidades gerais que esse personagem tem. Por exemplo, ele é um atleta, ele é um professor, ele trabalha vendendo carros, ele é piloto de nave espacial, ele é jogador de cassino, ele gosta de jogar RPG, ele escreve, ele é um músico. O que ocupa o tempo desse personagem, que ele investe tempo, como que ele ganha dinheiro para sobreviver, ou como que ele se sustenta com as habilidades dele. Isso diz a respeito da ocupação desse personagem, são os hobbies, são o trabalho dele. E em terceiro, nós temos então as habilidades, por exemplo, coisas que esse personagem sabe fazer, que podem ser sobrenaturais, mas que não necessariamente dizem a respeito da ocupação dele, porque é algo do passado, ou que eles aprenderam em algum momento singular, mas também não se aborda muito bem os traços. Por exemplo, ele ter acesso a algum tipo de habilidade mágica, ele ter um sangue de algum demônio, ele conseguir se linkar telepaticamente com outra pessoa, ele ter resistência à bebida, ele ter um determinado estilo de combate, ele, por exemplo, manipular o sentimento das outras pessoas bem. E além disso, coisas que faltam nesse personagem. Por exemplo, ele é analfabeto, ele tem dificuldade em reconhecer certas coisas, tem alguma característica que falta nele. Então, esse é o tópico geral de habilidades e esse é um desfecho das competências, habilidades e traços de um personagem. É bem básico, eu geralmente tiro umas 5 ou 6 habilidades iniciais e conforme vou trabalhando o personagem, vou adicionando ou removendo coisas. Eu tento também adicionar um ou dois traços que eu acho que são negativos, que impactam o personagem de maneira ruim, debilitam ele e faz com que ele tenha que resolver os problemas de maneira dele para adicionar mais unicidade a esse personagem. Então, como exemplo, eu vou utilizar uma personagem que eu criei para um RPG e eu vou abordar ela ao longo desses 5 vídeos. O nome dela é Lora. O cenário que a Lora está inserida é numa fantasia medieval com um nível de poder bem fraco. Então, o que eu pensei é ter algum tipo de poder utilitário,
E a primeira coisa que me veio à minha cabeça é uma habilidade relacionada à visão, que altera a percepção dela. Em segundo momento, eu pensei em uma habilidade interessante para ela, seria a habilidade de fazer pactos e contratos com outras pessoas, trocando habilidades dela por habilidades dessa outra pessoa. Então ela trocaria uma visão dela por alguma coisa do outro personagem. Em terceiro momento, tem uma associação de alquimistas que se chama Olírio nesse mundo, que eles basicamente realizam poções e vendem elas com um certificado. Então a profissão e a ocupação principal dela seria a utilização de poções para fazer contratos e para o ofício dela. Então eu estabeleci isso de ocupação geral para ela. Além disso, outra coisa que eu queria fazer no personagem é algum dilema em relação à raça dela. Nessa região tem um grande problema entre elfos e humanos, e outras populações ainda por cima. Então eu queria deixar um pouco ambíguo no passado dela, se ela é uma humana, se ela é uma elfa, ou se ela ainda é algum tipo de demônio ou algo estranho, que seria da onde que ela tira esses poderes bizarros. Uma das coisas que eu fiz é ela ter orelha pontuda. Isso não descarta ela ser humana, isso não descarta ela ser elfa, isso não descarta ela ser algum tipo de demônio. E ao longo disso, eu trouxe vários detalhezinhos dessas coisas junto para a personagem, por exemplo, alguns traços meio élficos, e alguns traços que podem se assemelhar a demônios, e alguns traços que são de humanos, para deixar essa ambiguidade um pouco mais forte. Por último, eu queria fazer algum traço semi-negativo, que ainda trouxesse algum interesse para ela, que seria algo que afetasse ela durante os sonhos. Nesse mundo, os sonhos são bem influentes, e eu queria fazer alguma modificação nos sonhos dela. E o que me veio na cabeça é que nos sonhos dela, ela sonha no corpo de outras pessoas. Ou seja, a influência que ela teria dos sonhos não é dela mesma. Ou seja, ela não tem uma influência dos sonhos, e isso pode ser ruim ou positivo, não se sabe muito bem. Então eu fiz 5 competências e traços para essa personagem. A primeira delas é o dom da visão, a segunda delas é a habilidade de fazer pactos, a terceira dela é um conhecimento e uso de alquimia, que é a ocupação e profissão dela, a quarta delas é uma ambiguidade em relação à raça dela, e a quinta delas é essa polimorfia nos sonhos. E com isso eu tenho um desfecho desse exemplo nas competências e traços, por enquanto, dessa personagem. Conforme eu vou trabalhando essa personagem, vou trazendo mais elementos que vão surgir aqui e vão surgir em outros pontos também. Então o vídeo foi isso, eu abordei um pouco sobre competências e traços de um personagem, eu dei um pequeno exemplo, e nos próximos vídeos eu vou detalhar mais esse personagem e trabalhar como guiar e como construir melhor um personagem. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, por favor, compartilhem, se inscrevam e curtam o vídeo. Se tiverem algum comentário, algum interesse, algum aspecto interessante que vocês queiram trazer de um personagem, por favor, comentem. É bem interessante se engajar com vocês. E é isso aí. Obrigado e até o próximo vídeo.